Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a introdução à semântica. Então a gente vai discutir assuntos de suma importância dentro dessa área da linguística, tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativarem o sininho, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre semântica é entender que semântica é a área da linguística, né, ou da linguagem, que estuda o significado das palavras, né? Seja o significado de palavras, de expressões ou de determinadas frases, né, dentro de um contexto específico. Lembrando que esses significados, eles podem oscilar, né, variar, dependendo do contexto em que eles forem inseridos. Tranquilo? Então, resumidamente, semântica é a área da linguística ou da linguagem que estuda o significado e a mudança desse significado dependendo do contexto em que ele for aplicado. Tranquilo? Partindo disso, né, desse conceito de significado, é importante que a gente comece a falar sobre dois outros conceitos dentro da semântica que são de suma importância, que são os conceitos de denotação e de conotação. Qual é a diferença entre esses dois conceitos? Quando eu falo de denotação ou de sentido denotativo, eu estou falando do sentido literal das palavras, né? Do sentido objetivo, do sentido cru, do sentido de dicionário, né? O sentido original que aquela palavra vai possuir. Tranquilo? Então, se eu digo, por exemplo, assim, a pedra no meio da rua causou um acidente. De que pedra eu estou falando? É óbvio que essa pedra no meio da rua que causou um acidente só pode ser de fato aquela pedra, né, o objeto concreto que a gente encontra nas ruas. Então não tem outro sentido possível aí, nem plausível, dentro desse contexto para esse substantivo pedra, certo? Então só pode ser qual sentido? O sentido denotativo, o sentido objetivo, literal dessa palavra. Tranquilo? Agora, por exemplo, se eu digo as palavras negativas são como pedras atiradas pela boca. Vejam bem, a boca, se a gente pensar no sentido objetivo, ela de fato não pode atirar pedras, né? Se a boca ela não atira pedra, então nessa construção, né, as palavras negativas são como pedras atiradas pela boca, nessa construção a palavra pedra ela já assume um sentido totalmente o quê? Conotativo, ou seja, um sentido oposto ao literal, ao objetivo. Eu tenho um sentido aqui que a gente chama de figurado, né? É o sentido subjetivo da palavra, muito comum em contextos literários, por exemplo, né, publicitários, em contextos humorísticos, mas principalmente em contextos literários como um todo, certo? Linguagem de poesia, de literatura, é essa linguagem aqui conotativa, que não é a linguagem crua, é a linguagem subjetiva. Outros exemplos, né, para ficar mais claro. Se eu digo assim, ela é uma menina tímida. O que eu tô querendo dizer? Que ela é uma pessoa introspectiva, né? Que ela é mais na dela, uma pessoa mais tranquila, mais envergonhada, talvez. Então, assim, esse adjetivo tímida, o sentido dele só pode ser um. É o sentido denotativo, é o sentido cru, o sentido da palavra de dicionário mesmo. Agora, se eu digo, eu gosto das tímidas tardes de outono. Ora, as tímidas tardes de outono, essa timidez tem o mesmo sentido do primeiro caso? Não, porque as tardes, né, se a gente pensar assim, analisando objetivamente, as tardes, elas não podem ser tímidas, né? Até porque a timidez é uma qualidade o quê? Humana, né? Aí eu tô, na verdade, dando uma característica humana a um ser inanimado, né? Tô dizendo que as tardes são tímidas. A gente vai ver isso com calma em figuras de linguagem, porque é um caso de personificação. Então, mais uma vez, exemplo de linguagem conotativa, né? De linguagem figurada. Outro exemplo clássico, por exemplo, se eu digo, do poema do Drummond, que todo mundo deve conhecer, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra aí não está com sentido objetivo, né? É o sentido figurado.
Na verdade, o que Drummond quer que a gente faça, né, acerca desse texto? É uma reflexão, certo? É uma metáfora, né? Ele usa a metáfora aí da pedra para que a gente reflita sobre os problemas, sobre os obstáculos que cada um de nós nos deparamos ao longo das nossas vidas, né? Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É óbvio que Drummond, né, um poeta com uma linguagem assim, quase que, né, se não perfeita, um grande literato, ele jamais usaria uma linguagem denotativa na construção de um poema dele, né? Então, óbvio que ele não está dizendo que de fato tinha uma pedra ali concreta no meio do caminho, mas sim ele utiliza a metáfora da pedra, né, para que a gente possa refletir acerca dos problemas, dos empecilhos que a gente pode encontrar ao longo dos nossos caminhos. Tranquilo? Então, denotação e conotação é isso, não tem mistério. Pensou em denotação, pensou em sentido literal, em sentido objetivo, né? Sentido de dicionário da palavra. Pensei em conotação, pensei em sentido subjetivo, sentido figurado, né? Daí a linguagem figurada e as figuras de linguagem. Tranquilo? Partindo disso, tem dois outros conceitos aqui muito importantes para a gente discutir. Polissemia e ambiguidade, que muitas das vezes as pessoas confundem e dizem que são similares, mas não são. Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, quando eu falo de polissemia, se a gente pensar aqui no prefixo, né, que é poli vai sempre me dar a ideia de quê? De vários, né? De muitos. Semia, assim como semântica, tem a ver com significado, com significação. Então, polissemia me dá a ideia de quê? De vários significados. Tranquilo? Então, se eu falo, por exemplo, manga, eu tenho dois significados possíveis, né? Dependendo do contexto. Eu defino polissemia ou palavras polissêmicas, né? Como aquelas palavras que apresentam vários significados, múltiplos significados, né? São aquelas palavras que têm uma ampla carga semântica, dependendo do contexto em que elas forem empregadas. Então, se eu digo, por exemplo, manga, eu posso pensar em dois tipos, dependendo do contexto, né? Se for explicitado. Manga fruta e manga blusa. Se eu falo, por exemplo, gato, eu posso pensar no gato, no bicho, né, mamífero, e posso pensar numa pessoa que é bonita, um adjetivo, ele é um gato. Se eu falo cabeça, por exemplo, outra palavra polissêmica, que dependendo do contexto pode significar o quê? A parte do corpo humano, ou se eu digo, por exemplo, João é o cabeça da equipe, eu estou dizendo o quê? Que ele é o líder da equipe. Tranquilo? Então, palavras polissêmicas, assim eu estou dando exemplos, né, básicos, né? Palavras polissêmicas são aquelas palavras que apresentam inúmeras significações dependendo do contexto em que elas forem empregadas. Tranquilo? Já o caso da ambiguidade é diferente. O que a ambiguidade traz pra gente? Quando a gente olha aqui para esse pedaço da palavra bi, o bi por si só já significa dois, né? Algo que é dual. Então, ambiguidade são construções que promovem duplas interpretações, tranquilo? São construções que muitas das vezes, né, por algum equívoco, por algum erro mesmo, né, de organização da sentença, elas provocam várias interpretações. Então, se eu digo, por exemplo, vi João quando atravessava a rua. Vi João quando atravessava a rua. Ora, eu vi João e eu estou parada na calçada e ele estava atravessando a rua, ou o contrário, eu que estava atravessando a rua e ele estava parado, ou nós dois simultaneamente estávamos atravessando a rua quando nós dois nos olhamos simultaneamente. Não dá para saber, né? Se eu digo, por exemplo, assim também, o policial prendeu o ladrão em sua casa. Olha, o policial prendeu o ladrão em sua casa. O policial prendeu o ladrão aonde, afinal? Na casa do próprio policial ou na casa do ladrão?
Não tem como saber, porque o pronome possessivo aí, né, de terceira pessoa, seu, sua e as variantes, eles indeterminam o referente, né? Tudo bem que a gente sabe que seu, sua e variantes estão sempre se referindo o que? A terceira pessoa do discurso, ele. Só que no caso a gente tem duas terceiras pessoas aí possíveis para fazer essa referenciação, né? O policial e o ladrão. Então não tem como saber de fato onde ocorreu a prisão, se foi na casa do policial ou na casa do ladrão. Outra construção ambígua, né? Eu tô dando aqui só alguns exemplos para vocês, são vários. Se eu digo assim, João e Maria vão casar-se. Beleza, né? Eu tenho aí um pronome passivador do sujeito, partícula C funcionando como partícula passivadora. João e Maria vão casar-se. Beleza, João e Maria vão casar um com o outro, ou João vai casar com uma pessoa e Maria vai casar com a outra? A gente também não sabe. Tranquilo? Então, assim, são construções que a gente usa, assim, sem perceber, certo? Muito coloquialmente, mas que são construções que a gente precisa ter cuidado, porque elas permitem duplas interpretações. Tranquilo? Sendo assim, o que a gente tem que ter em mente, não pode esquecer mesmo? Diferença crucial entre polissemia e ambiguidade. Primeira coisa, a polissemia, ela é um fenômeno dentro da língua portuguesa, tá? É um fenômeno, né, em que uma palavra, quando eu digo, né, que uma palavra é polissêmica, e às vezes até as pessoas me perguntam, todas as palavras da língua são polissêmicas? Eu digo que a grande maioria, né, porque dependendo do contexto em que ela for empregada. Mas assim, a polissemia, ela é um fenômeno dentro da língua, e é um fenômeno aceitável, em que uma palavra, né, pode ter outros significados dependendo do contexto em que ela for aplicada. Mas ela é um fenômeno e ela é aceitável, ela é explicável dentro da língua portuguesa. Em contraposição, a ambiguidade, ela não é considerada um fenômeno aceitável. A ambiguidade, ela é considerada como um vício de linguagem, ou seja, ela é uma construção equivocada, em que o falante mesmo, né, de língua portuguesa, como eu dei exemplos para vocês, a gente, em situações mais corriqueiras possíveis, a gente consegue construir sentenças ambíguas e nem se dá conta. Então, assim, a ambiguidade, ela é um vício de linguagem, tá? Mas dentro da língua formal, né, da língua portuguesa, ela não é um recurso aceitável, ela é considerada como um erro, como uma construção equivocada que provoca dupla interpretação, certo? Uma má construção, sentenças ou expressões, né, que não são organizadas da forma devida e que podem ocasionar aí essa dupla interpretação. Então, pessoal, a gente precisa ter cuidado, tá? Porque eu sei que tem muita gente que coloca esses dois temas aqui como coisas similares e não são. Polissemia, eu tenho vários significados. Uma palavra que pode apresentar vários significados dentro de um único contexto. Como eu dei exemplo para vocês da manga, do gato. Tem exemplo também clássico do banco, né? O banco que você senta e o banco instituição. Tranquilo? Já a ambiguidade, ó, lembra do bi? São duas coisas, uma dupla interpretação. Eu tenho estruturas, né, frases e expressões que devido à sua organização, né, ou má organização, má estruturação, provocam uma dupla interpretação. Só que diferentemente do primeiro caso, né, da polissemia, que é completamente aceitável, explicável dentro do sistema, a ambiguidade é considerada como um equívoco, como um vício de linguagem, como um erro de fato, certo? Porque é uma estrutura que você não organiza da forma adequada e que pode gerar aí conflito de interpretações. Tranquilo? Então, de introdução de semântica é isso. Denotação e conotação. Denotação, sentido objetivo de dicionário. Conotação, sentido literal, sentido objetivo. Polissemia e ambiguidade. De introdução à semântica é isso. Pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam também de ativar o sininho para que vocês fiquem por dentro de todas as notificações. Tranquilo? Beijo e a gente se vê.